Hoje a gente vai continuar a nossa aula de classificações de doenças periodontais, a nossa nova classificação. Vamos relembrar rapidamente, a nossa nova classificação ela é dividida em dois grandes grupos. Primeiro grande grupo, condições e doenças periodontais, e a outra seria para as condições periimplantares, certo? Aqui dentro das condições periodontais, a gente vai ter um que vai falar de saúde e gengivites e também doenças que acontecem na gengiva, outro que vai falar de periodontite e tem mais um ainda que fala de outras condições que vão afetar o periodonto. Hoje a gente vai falar desses dois, ok? Pensando aqui, ó, então pegamos este pequeno ponto e abrimos ele aqui, destrinchamos ele. O que que a gente vai encontrar? A parte de periodontite, ele é dividido em 3 grupos, tá? E isso também já caiu em concurso, perguntando assim, quais são em quantos grupos é dividido o grupo da periodontite? Então a gente vai ter um grupo das condições necrosantes, então doença periodontal necrosante, outro da periodontite realmente e mais um de periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Aqui eu queria que vocês tivessem uma atenção, porque é diferente do que a gente vai encontrar aqui. Aqui a gente fala outras condições que afetam o periodonto, qualquer coisa que possa afetar o periodonto. Se tem um granuloma, por exemplo, pode afetar o periodonto. É uma periodontite? Não é uma periodontite. Aqui sim a gente vai ver condições que acontecem em manifestações sistêmicas, mas que vão aparecer como uma periodontite. Por exemplo, síndrome de Down. Um dos sinais que a gente vai acabar encontrando seria a periodontite. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com as doenças necrosantes. Então o que a gente vai ter? Dentro das doenças necrosantes a gente divide em 3 e ele mantém a classificação que nem já era antigamente. Então a gente tem a gengivite ulcerativa necrosante, né? Periodontite necrosante e a estomatite necrosante. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem necrose, né? Tem ulceração nas papilas, tem sangramento, odor fétido, então pode ter febre, linfadenopatia. E qual que é a diferença de um para o outro? Aqui a gente não tem perda óssea, né? A gente não tem a perda de inserção propriamente dita. Isso a gente só vai ter aqui na periodontite. Então a gente vai manter o que a gente já via, né? Então gengivite a gente não tem perda de inserção. Na periodontite a gente vai ter. Mesmíssima coisa. E aí é só pensar que tá piorando, né? E na estomatite vai ser pior ainda. A gente tem esses mesmos sintomas, mesmos sinais, porém, ele vai invadir a região da mucosa além da região da gengiva, tá? Então não é só o tecido gengival, aqui ele ultrapassa e invade também a mucosa alveolar, tá? E aqui, então, passou, se numa prova falou assim, invadiu, teve necrose e se estendendo até a região da mucosa alveolar. Agora não é mais periodontite, virou estomatite necrosante, ok? Dessa parte é só isso que a gente precisa saber. Vamos pro próximo. No próximo a gente vai falar de periodontite realmente. E é aqui que o bicho pega, ok? O que ele vai classificar como periodontite? Ele fala aqui pra gente, ó, vai ter que ter a perda de inserção em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Então, por exemplo, a gente tem lá a perda de inserção no dente 13 e no dente 14. Não, teriam que ser dentes não adjacentes. Por exemplo, 13 e, sei lá, o 23, aí poderia ser. São dentes de lados opostos, ok? Não seria um seguidinho do outro. Isso na interproximal. E quando for na vestibular? Ele fala que a gente vai ter que ter também mais de 2, né? 2 ou mais dentes que vão ter aí pelo menos 3 milímetros de perda de inserção. E essa perda de inserção não pode ser nem por recessão gengival, nem por o que mais? Trauma, né? Recessão gengival por trauma, por uma cárie subgengival que está atrapalhando ali, pela distal de segundo molar, porque às vezes o terceiro molar mal posicionado acaba mudando, né? Aquela região, ou ainda por uma extração traumática, pode ter essa alteração aqui na inserção, né? E aí, então a gente teria que ter pelo menos 2 dentes com esse defeito. O que vai mudar de fato na nova classificação? Eles vão classificar a periodontite de acordo com o estágio e com o grau. Quando a gente fala de grau, é para saber quanto rápido aquela doença está evoluindo. E quando a gente fala de estágio, a gente vai falar da severidade de fato, tá? Esse daqui é o ponto mais importante da aula.
Mas ainda assim ele vai continuar aquela classificação também por extensão. Então, todos os estágios, eles vão poder ser classificados ainda como localizados ou ainda como generalizados. Então, localizado até 30% dos sítios. Mais do que 30 entraria já no generalizado e tem ainda o padrão molar incisivo, ou seja, a doença só está aparecendo de fato em molar incisivo. Esses três tipos. Então, independente do estágio que a gente falar aqui, estágio 1, estágio 2, a gente sempre tem que dar o sobrenome, tem que falar se é localizada ou não. E aí depende da quantidade de dentes, né, que a gente vai ter. Porque a gente vai equiparar a quantidade de dentes aí por colocar como se fosse 100%, e aí a gente descobre a porcentagem, ok? Vamos começar falando dos estágios. Então aqui a gente quer descobrir a severidade. A gente tem 4 estágios, ok? Sendo que o primeiro vai ser mais ameno e o quarto vai ser o pior. Aqui, para ficar fácil, estágio 1 e estágio 2, o principal ponto que a gente tem que pensar é justamente na perda de inserção. Aqui vai ser, no 1 vai ser 1, 2, e no estágio 2 vai ser 3, 4, certo? Ele fala aqui pra gente que tem alguns pontos determinantes e alguns que podem modificar. Como assim? Então, a gente vai determinar a nossa perda de inserção, ok? Determinou a perda de inserção aqui. Esse seria um fator determinante. Então, aqui no primeiro, 1 ou 2 no pior sítio, tá? Então, fez toda a sondagem e descobriu que o pior que você vai ter de perda de inserção seria de 1 a 2 milímetros. Se você não consegue fazer esse tipo de análise, uma outra opção que você tem é de avaliar a perda óssea radiográfica. Como que a gente vai fazer isso? Então, tem lá o dentinho, numa periapical. Aqui seria, por exemplo, a nossa junção semente-esmalte. A gente pensaria que a nossa crista óssea devia estar ali a 1 milímetro, mais ou menos, dessa região, certo? Da nossa junção semente-esmalte. Você vai medir aqui, da junção semente-esmalte, até o pico, né? O ponto mais alto ali do osso, próximo ao dente. Vai fazer, geralmente a gente faz assim, né? Vê essa distância, menos 1, e divide pela distância da junção semente-esmalte até o ápice desse dente. Daí a gente vai ter uma porcentagem, ok? Precisa fazer isso sempre? Não, porque ele dá uma aproximação aqui pra gente também. Ele vai falar aqui pra gente, ó, no terço coronal ainda. Então aqui, ó, por exemplo, a gente já vê que ele tá mais ou menos no terço médio. Se a gente fosse classificar dessa forma, a gente já não colocaria aqui. Mas ele fala que a gente teria mais ou menos 15% nesse ponto. Menos que 15%. 15 a 33 já entraria aqui. Ou seja, o obrigatório que a gente teria, ou a perda de inserção de 1 ou 2, ou essa perda óssea de até 15% na porção coronária. E aqui são os fatores que eu falei para você que vai modificar. Então, aqui ele fala pra gente, a profundidade de sondagem em si vai ser até 4, sem perda dental por pério, e tem a perda óssea normal, horizontal. Por que ele fala isso pra gente? Aqui ele não tem nenhum dente com perda periodontal. Por perda periodontal. Deixa eu apagar, que tá muita coisa aqui, já tá me deixando doida. E aqui, o que ele quer saber com isso? Se por acaso, ele tá dando um caso clínico para você e falando assim, esse paciente já perdeu 4 dentes por periodontite, ele pode ser classificado aqui? Não mais, porque esses fatores vão justamente modificar. Se ele já teve algum dente que foi perdido por doença periodontal, ele já não pode entrar aqui. Daí no segundo, a gente vai ter lá a perda de inserção de 3 a 4, ou ainda aquela análise no raio-x que a gente já falou, que aí seria ainda no terço coronal, de 15 a 33%. A profundidade de sondagem, que seria de até 5 milímetros, a perda dentária não tem ainda, e nem a perda óssea também só horizontal, não tem a perda óssea vertical até aqui, certo? Daí a gente vai para a nossa classificação 3 e 4. Aqui fica bem fácil, porque a 3 é a cópia da 4. Mas a gente só vai mudar pequenos pontos. Então, o que a gente vai ter aqui na perda de inserção? Mais que 5. Aqui, mais que 5 também. Coloquei igual aqui para ficar mais fácil.
Se a gente for avaliar pela perda óssea, a gente vai ver que ele já passou aqui, ó, da metade ou já tá no terço apical. Então, se a gente for olhar esse dente no raio-x, a gente vai ver mais ou menos o osso aqui nessa região. Aqui é a junção semente-esmalte. Ok? Eu tenho uma grande perda aqui. Nessa classificação, a gente já tem perda dentária. Então, perda de até 4 dentes. Então, se esse paciente perdeu 3 dentes, mas ele falou lá que tem a profundidade de sondagem de 4 e a perda de inserção de 1 a 2. Ele pode entrar no estágio 1? Não pode, porque ele já perdeu dentes pela doença. E aí, a gente teria que colocar ele na classificação do estágio 3, certo? Por isso que a gente fala que esses daqui modificariam a nossa classificação. Que a gente tem os determinantes, mas esses daqui vão modificar. Aqui ele já pode ter a perda óssea vertical de até 3 milímetros, pode ter lesão de Furcagal 2 e 3 e pode ter um defeito no rebordo moderado. A modificação que a gente teria aqui no estágio 4 seria a quantidade de perda de dente. Então aqui, ó, a perda dentária seria de 5 ou mais dentes. E além desses fatores modificadores aqui, a gente teria alguns outros também. Se esse paciente tem alguma disfunção mastigatória, tem um trauma oclusal secundário, ou seja, aquele trauma oclusal que acontece num periodonto já debilitado. E aí tem uma mobilidade de grau 1 ou 2 decorrente do trauma, ele vai ser classificado aqui. Defeito no rebordo grave, se tem problema mastigatório. E se esse paciente não tem pelo menos 20 dentes que ocluem de fato, então 10 dentes com antagonista, 10 pares, ele já entraria aqui, tá bom? Então tem, sei lá, 5 dentes que se tocam, de fato, ele já entraria aqui, mesmo se ele tivesse uma perda de inserção menor, ok? Então, se a gente falar do estágio, vai até esses 4. Agora, quando a gente fala de grau, a gente quer saber quanto essa doença está evoluindo rápido, quanto que a gente tem que se preocupar com a evolução dessa doença de fato. E aí, coloquei aqui nessa tabelinha que eu acredito que vai ficar bem mais fácil para vocês. Então, a gente vai ter o grau A, B e C. Aqui a gente pensaria num grau, uma progressão lenta, aqui moderada e aqui rápida. Ele fala pra gente que é o seguinte, normalmente a gente vai classificar esse paciente como grau B. Por quê? Porque no grau B a gente tem aqui, ó, uma destruição compatível com biofilme. Então, ele tem ali uma quantidade de biofilme compatível com a destruição óssea que ele tem. E já, se a gente vê o seguinte, esse paciente tem pouco biofilme, mas tem muita destruição periodontal, o que a gente está vendo? Está vendo que a doença dele está evoluindo muito rápido, está tendo uma resposta mais agressiva. E aí, se ele tem essa resposta, a gente já pensaria ele aqui, ó, destruição maior do que o esperado pela quantidade de biofilme. Ou seja, pouco biofilme, muita destruição, a gente já passaria ele para cá. Uma progressão rápida. E se for o contrário, tem muito biofilme e pouca destruição, a gente vê que ele está evoluindo de uma forma mais devagarzinha, então a gente consegue colocar ele aqui, ó, na progressão lenta, ok? Então aqui, ó, a gente já explicou um ponto aí. Outro ponto que a gente tem que avaliar, a progressão dessa doença de fato. Como que a gente vai fazer isso? Acompanhando o paciente. Então, quando você está fazendo justamente esse acompanhamento, você vai fazer a profundidade de sondagem, vai fazer perda de inserção e fazer o exame radiográfico também, de preferência pela técnica do paralelismo, que a gente consegue sobrepor essas geografias, ok? E aqui, se a gente tem uma progressão, quer dizer, não tem uma progressão, essa doença estacionou, ela não progrediu por 5 anos, a gente vai falar que ele entra aqui, ó, no grau A, progressão lenta. Ou ainda, se a gente olhar ali na perda óssea dele, seria de 0,25 por ano. Como que a gente vai avaliar a perda óssea? Viu no raio-x, né? Fez a periapical lá daquele dente. O osso estava aqui. Repetiu no outro ano. O osso está aqui. Você vai mensurar essa distância e aí você consegue avaliar. Nossa, em um ano ele perdeu mais do que 0,25. Perdeu mais do que 0,25, ele já vai para cá, certo? Então aqui, se a progressão em milímetros for menor do que 2, ele vai entrar aqui em 5 anos, ou se a perda óssea for de 0,2 a 1, vai entrar aqui. Passou de 1, já vai ser rápida, ok? Isso a gente vê pelo raio-x.
E outro ponto que a gente tem que avaliar, vamos supor, esse paciente está sem progressão, não tem o acúmulo de biofilme, tem grande acúmulo de biofilme e pouca destruição, porém ele tem diabetes, ele é fumante. Isso modificaria a classificação dele também, porque aqui a gente não tem fatores de risco associado. Esse paciente não pode ser nem tabagista, nem ter a diabetes, certo? Agora, se ele tem diabetes, a gente vai avaliar pelo exame da hemoglobina, certo? Hemoglobina A1 glicosilada. Se der menor que 7, entraria aqui no B, certo? Ou se ele fuma menos que 5 cigarros por dia. Se ele fuma mais que isso, a gente já sabe que o tabagismo ele vai depender da quantidade de cigarro que ele utiliza. Então, se ele utiliza mais, a gente vai ter uma resposta mais rápida. Da mesma forma, se a diabetes não estiver controlada, a gente sabe também que ele vai estar aqui, ok? Então, se falar lá no caso clínico, por exemplo, no caso clínico que eles deram lá na discursiva da PM de São Paulo, eles perguntavam qual que era o grau de evolução daquele paciente e eles falavam que esse paciente fumava 5 cigarros por dia. E aí, qual que seria a classificação dele? Ele já entraria aqui. E aí, de periodontite é só isso. Então, o que a gente tem que pensar? Falou de periodontite, a gente vai ter que falar do estágio, vai falar do grau e vai falar se ela é localizada ou não. E é importante que vocês saibam argumentar também, né? Que nem eu falei para vocês na prova da polícia, ele perguntava qual que é o grau e por quê. Então, você teria que falar, o paciente é tabagista, 5 cigarros, não. Então, extremamente importante, ok? Beleza, então a gente estava destrinchando, passamos da periodontite e entramos agora no periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. Aqui, nada mais, nada menos, ele vai descrever pra gente condições onde a periodontite vai aparecer. Certo? E aí ele coloca em 3 grandes núcleos, né? Um seriam as desordens genéticas, daí vai entrar tanto doenças metabólicas, doenças que alteram a mucosa oral, tudo entraria aqui no genética. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Papillon-Leffer, que são aqui desordens imunológicas. Aqui, lúpus eritematoso, que seria uma desordem que vai alterar tecido conjuntivo. Aqui, tudo entraria aqui. E aí, lá no artigo que eu coloco como referência para vocês, é bacana que vocês deem uma lida também, só para saber, mas isso daqui é bem difícil de aparecer. Geralmente, como aparece na prova, perguntando como que é a divisão, daquela forma que eu falei para você. A periodontite, na verdade, vai ser dividida em 3, certo? Daí na outra classificação, ele coloca aqui imunodeficiência adquirida, então, por exemplo, uma infecção por HIV, e teria mais uma ainda de doenças inflamatórias, por exemplo, a epidermólise bolhosa adquirida, ok? Beleza, terminamos a parte da pério. Não, ainda tem mais uma parte. E aí ele fala assim pra gente, aquelas são as doenças que a gente vai justamente falar assim, vai aparecer como uma manifestação da doença. Aqui a gente sabe que na verdade a gente vai ter uma alteração. Então, por exemplo, né, a diabetes, o tabagismo entrariam aqui, porque eles vão mudar como aquela doença vai ter a resposta. Entende? Então, aqui, outras desordens de sistemas que influenciam a patogênese da doença periodontal. E aí, se entra numa classificação, eles até colocam, tem essa atenção para falar pra gente, que mesmo se entrar um paciente diabético, a gente tem que seguir toda aquela classificação que a gente falou na doença periodontal, certo? Não poderia colocar ele só aqui, ok? Mas aí ele coloca pra gente obesidade, osteoporose, artrite, estresse emocional, porque a gente sabe também que o estresse está relacionado, por exemplo, às doenças necrosantes, tem uma chance muito maior de acontecer em estresse envolvido, uso de medicação, depressão, então tudo isso mudaria como uma doença vai agir de fato. Daí a gente entra na outra parte, então agora a gente pegou essa partezinha e vai destrinchar, mas aqui fica bem mais fácil, a parte mais difícil já foi, que é a parte 1 e a parte 2. Aqui ele vai dividir pra gente em 5 itens. O primeiro, manifestações periodontais de doenças ou condições sistêmicas. Aqui, aquela atenção que eu falei pra vocês, ele não tá falando
que nem era antes, né? A periodontite como manifestação sistêmica. Aqui ele só tá falando assim, ó, alguma coisa, alguma doença, alguma coisa pode acontecer e pode alterar o periodonto. Mas essa alteração não é uma periodontite, é qualquer outra coisa que está alterando o periodonto. Aqui ele vai colocar no segundo os abscessos e as lesões endopério juntinhas. No outro, condições de deformações mucogengivais, por exemplo, recessões gengivais, e aqui a gente vai falar aqui da classificação também. Tem as forças oclusais, então trauma oclusal, a gente vai falar dessas duas classificações, e aqui ele fala de fatores que estão relacionados ao dente ou à prótese que vão influenciar o periodonto. Então, por exemplo, se a gente tem uma restauração que entra ali no espaço do ligamento, a gente vai ter uma resposta. Nada mais do que isso. Vamos começar aqui por essa parte, bem facinho, ele só fala assim pra gente. Tem algumas alterações que podem ter, que vão alterar o periodonto. Aqui, vão resultar em perda desse tecido, mas não quer dizer que é periodontite. Aqui ele dá alguns exemplos pra gente, ele coloca neoplasias e outras desordens. E aí, nas outras desordens, qualquer coisa que for alterar aquele tecido pode aparecer. Então, por exemplo, granuloma celular gigante, hiperparatiroidismo, qualquer doença que vai levar a uma destruição daquele tecido, entraria aqui. Mais uma vez falando, não é periodontite. Qualquer coisa que destrói ali aquela região, mas que não é periodontite. No segundo, ele muda um pouquinho a classificação da forma que a gente falava do abscesso. Não sei como você aprendeu, se você aprendeu antes dessa classificação, aprendeu com a classificação de 99 e tudo mais, mas antes a gente falava assim, abscesso periodontal, abscesso gengival e aí teria o abscesso pericoronário também. Isso você ainda precisa saber, tá? Porque na prova de concurso também pode cair dessa forma, mas aqui na nova classificação ele separa diferente. Então vamos pensar aí, né? Um abscesso periodontal, como que aconteceria? Teve o abscesso por um motivo periodontal, uma bolsa ali que por algum motivo ou foi instrumentada de uma forma inadequada, ou teve uma resposta, não conseguiu drenar para aquela região e formou o abscesso. Agora tem também o abscesso gengival, que é aquele abscesso que acontece sem a doença periodontal estar instalada. É muito comum acontecer com impactação de alimento, né? Ou palito, né, na região da gengiva, ou a casquinha de pipoca. Esse é outro tipo de abscesso. E aí, ele acaba diferenciando aqui pra gente da seguinte forma. Abscesso periodontal em paciente com periodontite. E esse daqui seria mais ou menos o que a gente falou agora, do abscesso periodontal, né, entraria aqui. E a outra classificação seria o abscesso periodontal em paciente que não tem periodontite. Então, seria mais ou menos aquilo que a gente vê no nosso paciente, ou no abscesso gengival, né? Que é aquele paciente que não tem a doença estabelecida, mas aconteceu alguma coisa e gerou aquela infecção ali naquele local. Ou seja, um corpo estranho, uma impactação de algo, ok? E dentro desse mesmo, a gente ainda tá no 2, né? Opa! No 2. Aqui no 2, ele ainda continua falando das lesões endoperiodontais. E ele vai modificar um pouquinho também aquilo que a gente tinha antes, né? De lesão perioprimária, endossecundária e assim vai. Aqui ele modifica também. Vai ficar da seguinte forma. Divide em 3, tá? Então aqui, se tiver por algum dano radicular, ou seja, teve uma fratura e o motivo daquela lesão é essa fratura, ou ainda uma reabsorção, seja interna ou externa, uma perfuração radicular, né? E essa lesão endopério está acontecendo por este motivo, aqui a classificação vai ser lesão endoperiodontal com dano radicular. Ponto, acabou. Agora o restante ele vai classificar da seguinte forma, em paciente com periodontite e em paciente sem periodontite. Ou seja, aqui a gente pensaria que seria mais ou menos aquela lesão que começou com a endo e evoluiu de fato aí para periodontite, ok? E nessas duas aqui a gente vai ter grau também. Vai ser exatamente a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Na primeira, grau 1, ele está falando para a gente que é uma bolsa estreita e profunda em uma única superfície. No segundo está um pouquinho pior, então não é mais estreita. Então aqui a palavra vai ser larga e profunda
em uma única superfície também. No terceiro, deu ruim, não é mais uma única superfície, certo? Então ele fala aqui bolsas profundas em 2 ou mais superfícies. Opa, faltou aqui um S, ok? Então aqui vai ser a mesma coisa. Então se a gente for classificar diagnóstico, lesão endopério em paciente sem periodontite, grau 3, por exemplo, tá? Daí no terceiro agora, a gente vai para as condições de deformações mucogengivais. Alguma coisa está acontecendo na gengiva, na região do dente ali. Primeiro a gente vai falar das recessões, né? Então, quando a gente fala das recessões, tem uma retração e aí ele vai classificar em 3 níveis também. Bem facinho, quando a gente entende. Quando a gente lê primeiro, fala assim, misericórdia. Na primeira nível, o que está acontecendo? Aqui é o dente, ok? Daí a gente vai ver que ele não tem uma perda de inserção interproximal. Então, teve uma recessãozinha aqui, por exemplo, mas a região interproximal não teve a perda, ok? No tipo 2, o que a gente vai ver? Teve a recessão, mas agora na região interproximal, a gente tem perda de inserção e aí ele vai estar menor ou igual à profundidade, à perda de inserção vestibular. Então, se a gente tem uma recessão aqui, ó, ele teria que estar aqui, no mesmo nível, ou pode ser até um pouquinho menor, mas também tem perda de inserção. Não é igualzinho a gente tem aqui. E na terceira, uma região interproximal vai estar mais profunda do que a gente vê na vestibular. Então, aqui o dente, né? Então, se a gente tem uma retração aqui, seria uma perda de inserção. Seria mais profunda ainda, seria uma grande cratera, ok? Então aqui não tem perda interproximal, aqui mesmo nível ou um pouquinho acima, né? E aqui seria, a perda é mais acentuada ainda aqui na região vestibular. E aí, toda vez que a gente fala que tem uma recessão, né? Então RT, recessão tipo 1, por exemplo, a gente tem que dar sobrenome também. Essa classificação é cheia disso, cheia de nome e sobrenome. E aí ele vai falar assim pra gente, que a gente vai dar como mais ou menos. Então, por exemplo, foi RT1, daí você vai ter que colocar se era mais ou menos. A gente vai falar que é mais quando tiver a presença de um degrau cervical maior do que 0,5. Então, por exemplo, a gente tem ali na região gengival ali, fez um pequeno degrauzinho. Se a gente tem esse degrau marcado ali 0,5 milímetros, vai colocar positivo. Se não tem, ou ele é menor do que 0,5, a gente vai colocar o negativo. Aí seria RT1, por exemplo, negativo. Certo? Então, toda recessão tem que ter seguida do degrau, certo? Então, a gente sempre vai falar aqui se ela tem o degrauzinho marcado ou não. Ainda nessa daí, que a gente ainda tá na 3, ele fala pra gente que é importante também a gente falar como que tá aquela gengiva, porque a gente sabe que se ela for mais fininha, ela tem uma predisposição a ter uma recessão, por exemplo, um pouquinho maior, né? Então, se a gente tiver um fenótipo gengival fino, ou tiver uma estreita camada de queratina, uma mucosa queratinizada, ou não tiver, é importante que a gente marque isso. Então, fala lá, é um tipo, falar a classificação da gengivite, ou da periodontite, né, aqui no caso, e fala, tem um fenótipo fino, tem uma camada estreita ali de mucosa queratinizada. Não é uma classificação, seria só assim um comentáriozinho que a gente adiciona, ok? E aí, vamos agora para o 4 e 5, para ir finalizando, hein? Daí aqui, quando a gente fala de força oclusal traumática, a gente pode classificar ela como trauma oclusal primário ou secundário. O que é um trauma oclusal primário? Isso daqui a gente teria que falar um pouquinho mais a fundo. Lá no MOP a gente tem uma aula só para falar disso, da mesma forma que a gente tem uma aula só para falar de lesão endopério também. E aqui a nossa ideia é justamente só falar da classificação, mas pode ser um assunto para a gente falar em outro momento também.
Ok, então o que seria? Quando a gente fala num trauma oclusal primário, é um trauma oclusal que está acontecendo num periodonto saudável, então ele responde de uma forma. Quando a gente fala de trauma oclusal secundário, é que já tem ali o tecido periodontal reduzido, ou seja, teve uma doença periodontal, tem uma alteração ali e ele responde de uma maneira diferente. Então essa vai ser uma classificação, essa vai ser outra, e a terceira classificação seria se a força oclusal, o trauma oclusal ali, está acontecendo por uma força ortodôntica. E na quinta, é bem tranquilinho, ele só vai falar pra gente de fatores relacionados ao dente e às próteses. Então, fatores que podem alterar o nosso periodonto, né? Quais seriam esses? Por exemplo, aqui, fatores anatômicos do dente. Ele tem alguma depressão um pouquinho mais sinuosa ali, na região da coroa ali, né? Ou ainda o tipo de junção semente-esmalte, por exemplo. Fraturas radiculares, isso também pode influenciar e acumular biofilme naquela região. Margem de prótese, tem alguma margem aqui, né? Porque ele fala de dente e prótese. Tem uma margem que invade ali o espaço do ligamento, também vai gerar uma resposta naquela região, certo? Queridos, por enquanto é isso. Se você não assistiu a primeira aula, é só procurar aqui nos meus vídeos que você vai conseguir encontrar. Lembrando que essa é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, tô online resolvendo algum assunto do interesse de vocês. E vai ser um prazer ter você comigo online também. Se você gostou dessa aula, se você gosta da forma que eu ensino, vai ser um prazer ter você no meu curso, no Método Ontopódio. Lá a gente tem mais de 200 aulas desse modelo e também, além disso, a gente tem resoluções de provas, tem mais de 70 resoluções de provas diferentes. A gente tem também planejamentos específicos para todas as provas que você for prestar. E se você quiser mais informações, é só clicar no link que está aqui na descrição. E você pode, inclusive, falar comigo, com a minha equipe. Não esquece também, se você gostou desse vídeo, de curtir aqui, deixar um comentário e tudo mais. Até o nosso próximo vídeo.